Fala galera, beleza? André Okazaki aqui e o vídeo de hoje é para tirar uma dúvida muito comum para quem está começando com teste de unidade. Será que dá para mocar uma classe sem interface? Eu posso pegar uma classe qualquer aqui do meu sistema, principalmente aqueles sistemas legados, né? Que eles não têm ali boas práticas de programação, coisa velha, código antigo. Será que eu consigo pegar aquela classe do meu sistema e criar um mock para ela? Será que tem como ou eu preciso sempre de uma interface? Vamos ver aí, é uma dúvida que é relativamente simples, mas ela envolve alguns conceitos importantes que você precisa entender antes de sair fazendo o negócio aí desvairadamente sem pensar no assunto. Por isso que eu resolvi trazer esse tema hoje aqui pro canal, porque eu acho que é uma dúvida muito comum. Já recebi essa dúvida várias vezes, já me perguntaram várias vezes, então acho que vai te ajudar aí. Para começar, vamos lembrar aqui o que é um mock. Às vezes você caiu de paraquedas aí no canal, não tem a menor ideia do que eu estou falando, ou você ouviu falar que precisa de um mock, mas você não sabe exatamente o que é um mock. Então, vamos trazer aqui de novo o conceito para você entender, para a gente ficar alinhado na mesma página. O mock ele é usado nos testes de unidade. Isso é uma coisa muito importante para você entender. Você não vai usar um mock dentro do seu sistema. Você não vai usar um mock lá na sua aplicação. Não faz sentido. E o que é um mock? O mock é um substituto de dependências. Ele serve para trocar suas dependências em tempo de execução por um objeto oco. Um objeto ali que não faz nada exatamente, né? Ele só faz aquilo que você precisa para a sua situação. Vamos ver um exemplo aqui que eu acho que fica até mais fácil de você entender. Eu tenho um código aqui nesse sistema aí de reservas de hotel e agora eu criei aqui um fluxo que faz a exclusão de uma reserva. Então eu estou aqui dentro da minha classe excluir reserva command handler, estou usando aqui o padrão mediator com o componente mediator, né? Se você não conhece ele, eu gosto bastante, sempre uso ele aqui nos meus exemplos. Dentro desse excluir, eu recebo uma classe que implementa reserva repository, que é uma classe de banco de dados, né? Não exatamente uma classe de banco, né? Uma classe de repositório, que ela faz a interface com o banco de dados. E aí aqui eu faço uma consulta, né? Eu recebo dentro do meu request aqui, dentro do meu cone, eu recebo aqui o número da reserva. A partir desse número da reserva, antes de excluir, eu vou consultar, né? Para ver se ela existe. Vai que você passou um número nada a ver aí, né? E aí, se não existir, ele vai retornar nulo aqui e vai devolver uma mensagem, reserva de número X não foi encontrado. E se ele encontrar no banco, ele efetivamente exclui, ele chama aqui a classe de dados para fazer a exclusão. Quando eu vou fazer um teste dessa classe, eu encontro uma pequena dificuldade aqui. Como eu vou fazer o teste se eu dependo de uma outra classe? Eu preciso desse cara aqui para executar os comandos de consulta no banco, eu preciso dele para executar o comando de exclusão do banco. Para poder fazer esse teste, eu não preciso necessariamente da classe que implementa a interface reserva repository dentro do meu sistema. Eu tenho aqui uma classe que efetivamente faz os comandos, né, que trabalha aqui com o Mongo, ela implementa a interface e ela tem os comandos aqui do Mongo, insert one async, find async, update one async. Então essa classe efetivamente executa os comandos. Mas durante o meu teste, eu não preciso dessa classe. Não precisa ser ela exatamente. Se eu tiver que fazer um teste de unidade em cima dessa outra classe aqui do fluxo, se eu chamar a classe original, a reserva repository, eu vou acabar conectando no banco. E aí eu vou ter um outro problema. Pô, mas eu não tenho conexão com o banco, como é que eu faço para mocar o banco? E aí tudo começa a ficar difícil. Então, eu não preciso efetivamente dessa classe. Eu posso substituir essa classe durante o meu teste por uma outra classe. E aí a coisa fica bem mais fácil
de testar, né? Eu não preciso ficar envolvendo outras classes, outros códigos no meu sistema. Eu não preciso também ficar alterando o meu sistema para poder fazer teste. Coisas do tipo, vou aqui, vou comentar esse cara aqui, vou só retornar true enquanto eu estou testando. Não, você não pode alterar o seu código o seu código de produção só para fazer teste. Não tem nada a ver. É para isso que servem os mocks. Então a gente cria mocks para fazer uma substituição. Eu tenho uma dependência, eu vou trocar essa dependência em runtime de teste, não no runtime da sua aplicação. E aí como que eu crio um mock? De onde que eu tiro esse mock aí? Como é que eu faço a substituição dessa dependência? A gente cria o mock sempre a partir de uma interface. Você pega a sua interface aqui, né, e você pode usar, a partir do mecanismo da orientação a objetos, eu posso, por exemplo, criar uma classe fake na mão. Eu posso implementar uma outra classe que não é exatamente reserva repository. E eu posso utilizar ela no meu teste. Eu não preciso necessariamente usar a própria classe. Veja aqui que se você não conhece essa parte aí da OP, né, da orientação a objeto, aí eu recomendo que você estude, porque eu não vou explicar agora aqui, que não é o foco desse vídeo. Mas ele serve exatamente para fazer, para tornar a sua dependência mais flexível. Né? Ao invés de depender da classe concreta e reserva repository, eu dependo especificamente só de uma interface. E qualquer outra classe que implemente essa interface pode ser passada aqui como um parâmetro. E aí essa flexibilidade permite que no meu teste, por exemplo, eu faça a troca para uma outra classe. Eu criei aqui, só para ilustrar, uma classe diferente dentro do próprio projeto de teste, né? Veja aqui que está no mesmo namespace do teste. E ela implementa e reserva repository. Claro que aqui eu só dei um implement aqui na interface, né, pelo Visual Studio, não criei nada aqui, não criei nenhum método, mas eu poderia simplesmente dar aqui um return 1, por exemplo. Esse cara aqui retorna um long, eu posso só retornar um. Na verdade aqui é task from result 1. Porque aqui é async, né? Eu poderia aqui fazer qualquer troca, eu poderia simplesmente chamar essa classe agora dentro do meu teste. Ele já implementa aí reserva repository e está tudo resolvido. Mas o mais comum mesmo é usar um framework. É mais comum e é melhor também, porque imagina que você precisa criar essa classe aqui para fazer 5 testes diferentes. Você vai ter que programar a lógica do seu mock aqui dentro. E aí não é uma coisa muito prática. Se você precisar, já é uma coisa que elimina aí, o fato de você ter que usar uma classe fake que você mesmo constrói. Né? Se você tiver que usar ela em outros testes, né? Além de, sei lá, se não for um teste muito focado, muito específico, né? E você tem que usar ele extensivamente dentro do seu projeto de teste, aí eu já não recomendo você fazer isso não, porque vai te dar mais trabalho de manter e de alterar do que se você usar um framework. O mais comum realmente é usar um framework. Tem vários frameworks dentro do mercado aí, se você fizer uma pesquisa lá no Nugget, você vai achar um monte. Eu gosto muito de usar esse cara aqui que é o MockQ. Ele é bem conhecido aí na comunidade. Se você for lá no Stack Overflow, você vai achar 350 milhões de exemplos sobre como usar MockQ, dúvidas sobre como usar MockQ. Tem outros também que eu já usei, mas eu confesso que eu não gostei muito não. Achei eles um pouco complexos, eles não eram muito fluidos, né? Então eu achei difícil de usar. Até em termos de documentação também não era tão bom. Agora o MockQ é bem interessante. Qualquer coisa que você precisar, você procura aí na internet, você vai achar. Eu gosto muito dele. E aí, vamos dar uma olhada no exemplo aqui, ó, que eu já criei alguns testes aqui, 2 testes para essa classe, para essa nossa classe de fluxo. E esse teste usa o MockQ. Vou mostrar o exemplo aqui só para você ver como é que a gente usa. Ele tem essa classe aqui mock, né, e você cria uma instância dessa classe mock informando qual que é a interface dentro do generics aqui. E aí, qual que é a grande vantagem de você usar um framework? É que quando você usa um framework, você pode implementar as coisas que você precisa sem necessariamente
usar, fazer implementações concretas, né? Criar uma classe, colocar, como a gente fez aqui, né? Criar uma classe, colocar seu método, colocar if dentro do método. Com os frameworks você consegue uma flexibilidade maior, porque você pode configurar o seu mock para agir, né, para se comportar da maneira que você quer dentro do próprio teste. Né? Durante a construção do objeto aqui, você usa alguns delegates e aí ele consegue fazer, construir esse comportamento para você. Aqui embaixo ele fica mais claro. Não se preocupa se você não está entendendo muito bem o que é esse código aqui. As classes de fluxo, elas são diferentemente do que é um teste, por exemplo, numa classe de negócio. As classes de fluxo, elas tendem a ter um setup um pouco mais complexo. Mas aqui não tem nada demais aqui. Vamos passar rapidamente pelos itens aqui só para você entender. Então aqui eu estou criando uma nova reserva, porque eu preciso usar ela. Lembra que aqui no nosso fluxo eu vou fazer uma obtenção, né? Vou fazer uma consulta e ele vai me devolver um objeto do domínio, que é esse reserva aqui. Então eu estou fazendo a criação dessa reserva, que é a reserva que eu quero que retorne quando eu fizer a consulta. Aqui eu estou fazendo a criação do objeto do mock. E dentro do mock eu tenho, dentro do mock.io, né, eu tenho esse método aqui interessante que é o setup. Ele serve para você configurar métodos. Lembrando que quando a gente usa mock, a gente está falando de comportamento. Então eu não tô falando sobre armazenar estado. Né? Vamos recapitular aqui rapidamente também. O que é estado, o que é comportamento. Estados são os campos da sua classe, né? Os campos do seu objeto, aquelas propriedades que vão armazenar valor referente ao objeto, aquela instância do objeto que você criou. Então, o nome, o código, e aqui no caso da nossa reserva aqui, a gente tem, por exemplo, tem que ser embaixo, né? O CPF do cliente, que eu setei aqui, né? O nome do cliente, o número da reserva, a data de entrada e saída, tudo isso são dados de estado, né? São campos de estado do seu objeto, como o seu objeto está naquele momento. Comportamentos são métodos, código dentro do seu objeto que representa aquilo que ele faz, aquilo que ele executa, como ele se comporta dentro da aplicação. Então, quando a gente fala sobre setup, nós estamos falando sobre métodos. Você pode sim usar o setup para dar um setup aqui de um get, por exemplo. Também tem esse recurso aqui, setup get, setup set. Mas também não é uma boa prática você colocar código aí nos seus get setters, né? E se você tiver que controlar algum tipo de comportamento, na maioria algum tipo de estado, né? Algum valor de estado, geralmente aí é melhor você usar uma classe concreta de fato. Mas na maioria das vezes você não vai precisar. Se você está fazendo um teste, e talvez esse seja um ponto de atenção aí para você que está começando, se você vai fazer um teste e você está fazendo muito setup de get e set, provavelmente tem alguma coisa errada também no seu código. Não existe, ou no seu teste, né? Às vezes não é o seu código em si, mas é sim o seu teste. Você está fazendo coisas demais no seu setup de teste. Na maioria das vezes, o que você precisa é só configurar comportamentos. Você não precisa substituir atribuições, coisas do tipo. Às vezes você tem realmente muito código de get set na sua aplicação. É um bad smell, não é muito comum, mas se for o caso, o seu teste vai apitar aqui. Ou você está fazendo muita coisa que não tem necessidade de fazer. Então, presta atenção aí que essa é uma boa dica. Na maioria das vezes você só vai dar setup de método, você não vai dar setup de get setter. Então aqui eu estou dando o setup do método obter e do método excluir. O que o setup está fazendo aqui? Eu estou configurando o meu mock para se comportar do jeito que eu quero no meu teste. Então eu simplesmente estou falando para ele, olha, quando você chamar dentro do meu código o método obter, eu quero que você retorne esse valor aqui, que é a reserva que a gente criou. Então eu estou forçando o meu mock que quando o método obter seja invocado, e aí a gente está usando aqui um configurador de parâmetro, né, o itIsAny, e aqui eu estou falando assim, qualquer tipo de valor long que eu receber aqui vai ativar essa chamada, esse setup do meu mock, e aí eu quero que ele retorne essa reserva aqui que eu defini. Então aqui eu estou montando todo o comportamento que eu quero que esse mock tenha quando
o método obter seja invocado. Mesma coisa aqui para o método excluir. Quando você chamar o método excluir, passando qualquer tipo de parâmetro que seja long, você dá um return true. Então aqui o nosso método do reserva repository, no obter, ele retorna task de reserva, né, porque é um async. E o excluir, ele retorna um task de boolean. E aqui a única coisa que nós estamos fazendo é simulando esse comportamento. Nós estamos fazendo uma substituição. Lembra que a gente vai fazer a troca dessas dependências. Aqui embaixo, eu estou instanciando o meu objeto de request, que é um parâmetro aqui do método handle, né, do command handler. E aqui é onde a gente está fazendo a nossa mágica do mock aqui. Então, eu estou injetando essa dependência dentro da minha classe de fluxo. E aí a gente vai usar o nosso camarada aqui, o .object, mock.object. Ele vai te retornar uma instância do objeto. Quando você pega aqui essa classe aqui, ó, esse objeto aqui, ele não é o seu objeto real. Aqui no caso do mock.io, né? Não posso dizer sobre os outros frameworks. Mas aqui eu tenho uma instância do objeto da classe mock, não da classe reserva repository. E aí ele vai ter os métodos dele, as propriedades dele. Para te devolver a instância do mock, né? Efetivamente, aquela classe que eu quero usar dentro do meu teste, aí você usa o .object, que é esse carinha aqui. Até tem na documentação aqui, né? Exposes the mock at the object instance. Então ele vai te devolver a instância do objeto que você mocou. Aqui eu estou dizendo para o meu código de teste que quando você usar o excluir reserva command handler, eu quero que você utilize o mock, não a classe concreta reserva repository. E é aqui que eu estou fazendo a injeção e estou fazendo a substituição. Quando eu chamar esse cara dentro do handle, ele vai executar os métodos que eu defini pelo mock e não vai executar aqui o reserva repository. Se eu estivesse usando aqui a minha classe fake, o que eu teria que fazer? Ao invés de instanciar o mock aqui, eu simplesmente daria um new reserva repository fake aqui. E aí esse cara resolve o problema do mesmo jeito que o meu mock, né? Só que de formas diferentes, obviamente. Deixa eu voltar aqui só para não bagunçar o nosso teste. Então, sempre que a gente cria um mock, a gente usa uma interface. É o jeito mais comum. Agora, existem situações em que você não tem uma interface. E a sua classe ali não tem. Nesses casos, como é que a gente faz? E se a minha classe não tem essa interface? É possível mocar? Sim, é possível mocar. Só que antes de fazer esse tipo de mock, você precisa primeiro entender como é que esses frameworks aí funcionam. Mas por que você tem que entender? Porque para poder fazer um mock sem interface, você precisa alterar algumas coisas dentro do seu código. Não existe mágica aqui. O que o framework faz para poder fazer uma substituição é pegar a sua interface, ler os métodos que tem dentro dela e conseguir, a partir dessa interface, criar uma instância dinâmica de uma classe. Diferente do que a gente faz quando, por exemplo, eu crio um fake. Quando eu crio uma classe minha para usar como um mock. Nesse caso aqui, eu estou fazendo a criação em dev time, né, em tempo de desenvolvimento. Enquanto eu estou codando, antes de compilar o programa aqui, né, eu preciso abrir o editor, criar uma classe, implementar a interface, colocar todos os métodos aqui. Se tiver algum tipo de problema, o compilador não vai deixar passar, como por exemplo, se eu apagar ou excluir aqui, ó. Aí o compilador já vai apitar aqui, o Roslyn não deixa, ele vai falar aqui, pô, você não implementou a interface direito, tá faltando um método. Veja que aqui, dentro do nosso setup, eu não implementei os outros métodos. Eu só implementei aquilo que eu queria. Mas por quê? Porque o próprio framework, no caso o mock.io, ele se encarrega de fazer essa implementação. Mas tudo isso acontece em tempo de execução. E essa é a grande vantagem de usar um framework. É porque eu não preciso ter o trabalho de fazer tudo o que o compilador não vai deixar eu não fazer. Por exemplo, se eu esquecer aqui de implementar o excluir e eu passar esse objeto lá para o teste,
ele vai dar um erro, porque ele vai dar uma exception aqui, e aí eu vou ter que fazer a implementação do excluir. Se eu tiver que usar esse excluir em um outro teste, eu vou ter que colocar um if aqui, ó, if for isso, e aí talvez eu tenha que criar um construtor, eu vou ter que passar um parâmetro no construtor para falar uma condição que eu posso pôr um if aqui dentro do meu código. E aí a coisa vai ficando complexa. Por isso que eu falei que eu não recomendo que você use esse tipo de recurso quando você precisa usar essa classe em vários testes diferentes. Deixa ele para usar como um último recurso. Na grande maioria das vezes, o próprio framework vai te atender. Qual que é o único problema aqui? Né? Que às vezes fazer um setup, dependendo de como é o seu método, não é uma tarefa muito fácil. Aqui no obter, eu vou receber um long. Aqui no excluir também. Às vezes você tem um método que recebe, por exemplo, uma function. Ou um método que recebe um predicate. E aí, você pode fazer um mock disso, não tem problema nenhum. Só que já não é tão trivial. Os frameworks, eles têm a vantagem de ter muito recurso, né? De serem muito flexíveis. Só que isso às vezes é uma desvantagem. Então, se você não tem proficiência ainda, se você ainda não tem habilidade para mexer com ele, você acabou de começar, e aí, geralmente o pessoal se embanana muito com o mock, né? Acho que porque também não entende o conceito. Não é uma coisa mega complicada de se fazer. Só que conceitualmente você tem que entender alguns detalhes, como esse da substituição. Como é que eu faço para substituir? Como que eu injeto? Onde eu substituo? Em que momento ele vai substituir? Se a pessoa não. E injeção de dependência também, né? Como funciona a injeção de dependência? Por que eu coloco isso aqui no construtor e eu consigo passar ele para o meu runtime? Então, às vezes falta um pouco do conceito básico e os devs se perdem com isso. Não é tão complicado. Mas quando você precisa de um recurso um pouco mais elaborado, aí talvez comece a ficar um pouco mais difícil. E aí, nessas situações. Não é que eu não recomende você usar o MockQ ou um outro framework de mock, mas se você tiver a habilidade de fazer, é interessante. Se você não tem, você vai começar a perder muito tempo do seu teste em cima de uma única linha. Ah, mas eu não consigo mocar esse cara aqui. Eu posso, inclusive, dentro do MockQ, eu consigo falar que, olha, eu consigo fazer 2 setups aqui do obter. E eu quero que ele pegue o obter aqui, ó, só quando você passar o valor 11, por exemplo. Eu tenho vários outros recursos aqui que eu posso usar. Então, se você passar, de repente dentro do seu código, você tem 2 consultas. E aí ela vem com valores diferentes. Ora, uma consulta qualquer retorna isso aqui. Mas quando for código 11, e aí, ou 2 aqui, né, que eu setei o 2 aqui, aí eu quero que você retorne uma outra coisa. Então dá para fazer bastante coisa com o framework de mocks. Eles são bem flexíveis. Porém, isso vai te trazer uma carga aí de conhecimento que você vai ter que adquirir. Então, o que eu recomendo? Que você faça aos poucos. É um pouco agressivo para quem não está acostumado a mexer. Né? Então, você vai ficar perdido. Para evitar isso, deixa simples. Tenta fazer do jeito mais simples possível. Se você não consegue fazer com MockQ ou com outro framework de mock, cria sua classe de teste. É o ideal? Não é o ideal, mas é melhor do que ficar perdendo tempo em cima de uma coisa que você ainda não tem proficiência. Estuda, se dedica a aprender, faz suas pesquisas, mas se você vê que está muito difícil, deixa para uma outra oportunidade. Você vai ter oportunidade, se você seguir nesse ritmo de fazer teste, né? Uma hora você vai ter oportunidade de fazer teste e de usar os recursos que os frameworks te oferecem aí. Então, qual que é a mágica do framework de mock aqui, ou do MockQ pelo menos? É baseado numa interface que é só uma declaração de comportamentos, ele consegue em tempo de execução criar uma classe. Ou criar um objeto, né? Não uma classe. Mas ele consegue criar um objeto que te devolve o método obter. Na verdade, ele vai fazer ali uma criação de um proxy dinâmico. Né? Por trás dos panos aqui é o que ele vai fazer. Ele cria um proxy dinâmico, intercepta essa chamada e antes de chegar em qualquer outro lugar, ele te devolve o resultado do seu setup. É mais ou menos isso, resumidamente falando. Isso é muito possível quando você usa uma interface. Agora, quando você usa uma classe concreta, não tem como você fazer uma criação de um objeto parecido com a sua classe concreta.
Porque a implementação já existe. Então, lembrando aqui que a interface é só uma declaração, ela não tem nada aqui. Então, eu consigo definir comportamentos, né, pré-definir comportamentos em cima de uma coisa que não tem implementação. Quando ela tem implementação, já não tem como. Porque eu sou obrigado a passar o próprio valor, a própria referência da classe. Não o valor, né? A referência da classe. Então o que muda quando o seu código ele tem dependências concretas e não de interface? Aqui no nosso caso, a gente deixaria de receber a interface e reserva repository para receber a classe concreta, que é o que deve ter aí no seu código se você está com essa dúvida. Veja que aqui dentro do código não faz diferença nenhuma, né? Então eu fiz a troca aqui, o compilador deixou passar, não tem problema nenhum, os métodos têm o mesmo nome, eu só estou trocando o tipo de referência que eu estou recebendo. E isso aqui, na prática, opa, deu erro aqui por causa dos testes, na prática, isso faz uma grande diferença? Faz, mas você não sente a diferença. Eu acho que esse que é o ponto. Vamos fazer a alteração aqui, só para você ver como é que ficaria. Vamos comentar a nossa classe aqui, a nossa interface. E aí aqui no teste, a gente deixa de criar um mock para esse cara aqui e passa a criar um mock de reserva repository, a classe concreta. No nosso teste aqui, tudo funciona. Vamos compilar aqui para ver. Veja que não deu erro de compilação. Então, na nossa classe, aqui a gente simplesmente deixou de implementar a interface, então isso não faz diferença. Aqui na nossa classe de fluxo, né, quem recebe a dependência, eu troquei para reserva repository. Também não deu erro nenhum, porque os métodos têm o mesmo nome, então não vai fazer diferença para ele. E aqui no nosso teste, olha só, o mock também aceitou eu criar um mock de uma classe concreta. Ele não falou, nossa, mas isso aqui não é a interface, então não posso criar. Ele deixou. Ele fez. Então é possível criar um mock? Sim, é possível. Tecnicamente é possível. Mas vamos ver o que acontece quando você roda esse teste aqui sem a interface. O teste quebrou. Vamos ver aqui. Olha só o que ele fala aqui, ó. Unsupported expression. Obter. Então ele já deu erro aqui, se a gente puxar a nossa linha, ele deu erro aqui na linha 35. Vamos ver qual é a linha 35. É o setup do obter. Então ele nem chegou a executar o teste ainda de fato, né? Ele já deu pau no setup. E aí o que o mock reclamou aqui? Non-overridable members. Ou seja, o seu método obter, ele não é overridable. E aí, como ele não é overridable, ele não pode ser usado no setup. O que o mock está tentando fazer aqui? Quando você está fazendo um mock de uma classe concreta, ao invés de criar esse comportamento por cima, por fora, né, da sua implementação, ele está criando uma sobrecarga do método. E aí, como que você faz para testar um método, para fazer um mock de uma classe concreta, sem ter a interface? É só você vir aqui na sua classe concreta e alterar o seu método para virtual. E aí vamos ver o que acontece aqui quando você executa. Continua dando erro, só que o erro mudou. Agora o erro foi para o método excluir. E aí, se eu colocar aqui o excluir como virtual, olha só, o teste passa. Ou seja, o que o mock está fazendo aqui no meu setup é criando uma sobrecarga desse método obter para poder retornar aquilo que ele precisa. E aí, internamente, ele faz as paradas dele aí. Não sei exatamente o que ele vai fazer. A gente teria que olhar ali no código-fonte do mock, que está no GitHub. Se você quiser olhar, você pode. Mas ele está fazendo uma sobrecarga do método. Então, para você poder fazer um mock de uma classe concreta,
A alteração é muito simples, é só você tornar o método virtual. E aí o Mockio vai conseguir fazer esse cara aí. Agora, é uma coisa que você deveria fazer. Vamos pensar direito. Pô, mas então quer dizer que eu não preciso de interface? Quer dizer que pô, eu estou criando interface aqui para fazer meus testes porque eu sou idiota, só estou fazendo à toa. Não é isso. Você precisa sim de interfaces. É um grande erro você alterar os modificadores da sua classe dentro do seu código ali, em todo lugar, só por comodidade. Isso que você fez aqui, isso que eu fiz, né? Não você que você não digitou nada. Isso que eu fiz aqui foi pura e simplesmente comodidade. A gente está simplesmente tornando ele possível de ser sobrescrito. Que é o que o modificador virtual faz. Se você não sabe direito o que é o virtual, procura aí na internet, você vai achar. Mas é isso. Ele simplesmente está dizendo para o compilador, olha, esse método aqui ele pode ser sobrescrito se você herdar dele. A gente tem o abstract e tem o virtual. Né? O abstract ele obrigatoriamente precisa ser implementado. O virtual não. O virtual é opcional, você pode usar do pai ou você pode implementar ela no filho. Herança por si só já não é uma coisa muito legal, né? A gente tem que evitar. É uma coisa que a gente meio que aprende no curso, aprende na faculdade, e aí acaba achando que tudo é herança, porque OP, orientação objeto, herança é um dos pilares da OP, e aí tem que usar. Não é que você tem que usar, não. Heranças são coisas que você usa de modo muito restrito. A gente meio que superutiliza as heranças. E quando a gente altera um modificador para virtual, a gente altera um método aqui para virtual, existe um motivo para fazer isso. Existe uma aplicação para isso. E provavelmente não é fazer teste. No seu caso aqui, pode ser que você caia numa classe que já tem virtual. E às vezes você olhou esse vídeo e falou assim, nossa, mas não sei por que isso aí, porque eu tenho um monte de mock no meu código lá que é de classe concreta e funciona. Dá uma olhada aí, porque deve ser virtual. Não tem como mocar, pelo menos com o Mockio, se você não deixa ele virtual. E aí, de novo, não canso de repetir essas boas práticas. Não altere esse tipo de coisa por comodidade. Não é para isso que serve. Se não é para isso que serve, não é para isso que você vai alterar. Fazer desse jeito é errado. Tem um impacto gigante no seu sistema? Talvez não tenha. Mas não é positivo. Você vai criar hábitos ruins. E eu acho que esse é um dos piores que o dev arruma aí durante a carreira, né? Alterar coisas por comodidade. Não, isso aqui é soma disso aqui que funciona. Ele nem sabe para que serve, mas altera. Ele copia código do Stack Overflow aqui, nem sabe para que serve também, mas coloca. Sem entender. Não para ler a documentação, não faça isso. Em algum momento da sua carreira isso vai pesar. E aí vai ser um problema. Quando isso acontecer, você não vai mais conseguir voltar atrás, porque você já teve o hábito. Você vai achar, mas é difícil. Mas tem que ficar lendo. Mas você tem que estudar. Não tem jeito, você precisa aprender as coisas, né? Estudar não é ficar vendo vídeo no YouTube e fazendo curso. Estudar é parar, entender as coisas e aplicar na prática. E deixar o seu conhecimento virar prática ali, usar no seu dia a dia. Isso é estudar. Não é ficar vendo o vídeo e mas na hora de fazer a solução eu copio o código do Stack Overflow. Assim não vai dar certo. A sua carreira vai ser curta aí na área. Então, primeira coisa, não altere essas coisas por comodidade. A segunda coisa, usar interfaces é sim uma boa prática. Não subestima isso. Eu vejo muito dev achando que isso é bobagem. E eu confesso que eu era um deles. Quando eu comecei, eu também achava, mas isso aqui é legal, mas e aí? Qual que é a vantagem de usar? Não estou vendo vantagem prática. Mas existe uma vantagem prática sim. Aqui você talvez não esteja enxergando, mas um dia eu espero que você enxergue. Aqui você está criando um acoplamento entre essa classe e essa classe. Você está colando as duas coisas. Aqui você está dependendo exclusivamente da classe reserva repository. Você não pode usar a outra classe. E na verdade você não está usando exatamente essa classe, está usando o comportamento que ela oferece. E isso é ruim. A interface te permite a flexibilidade de depender de comportamentos. Eu acho que é o ponto mais importante de todos. Quando você passa a depender de comportamentos e não das implementações,
você ganha um desacoplamento gigante dentro do seu código. E aí muitas das coisas que você tem dificuldade hoje de entender ou de fazer, você vai ver que elas se resolvem. Porque acoplamento é uma coisa extremamente nociva para o seu código. Pô, mas se eu trocar isso aqui, se eu alterar essa classe, às vezes erro de compilação ainda é o menor de todos, porque você vai dar build aqui, o código quebra e aí se altera e ele funciona. O problema é quando quebra em runtime e você não vê. Então a chance de dar problema isso aqui em produção, a chance de dar conflito de merge com outras pessoas aumenta muito. Aqui a gente está vendo um exemplo idiota, que só tem uma dependência. Seu código não deve ser assim, seu código deve ter um monte de dependência. Ele deve ter um monte de chamados. Seu fluxo ele não é uma classe com 10, 15 linhas. Seu fluxo deve ser grande. Ele deve ter várias classes de fluxos para compor um fluxo maior. A vida real é diferente do que a gente vê no YouTube. Não é igual aos exemplos. E aí, esse tipo de coisa faz diferença. Pequenas coisas fazem diferença no seu dia a dia. Essa é uma delas. Não ter acoplamento. Não é que não ter, né? Em algum grau você vai ter. Mas assim, reduzir ao máximo que você pode os acoplamentos do seu código. É muito melhor. Então não subestima isso. Usar a interface é muito importante. Vai fazer muita diferença para você. Ah, mas então eu tenho que usar a interface para tudo? Cara, para tudo que você puder. Não é que, por exemplo, objetos do domínio, eu não vou usar uma interface, porque o domínio é produzido dentro da aplicação. Suas classes de negócio são produzidas dentro da aplicação. Agora, classes de infraestrutura, classes que fazem comunicação externa, classes de fluxo, classes de evento. Todo esse tipo de classe de código dentro do seu sistema, ele tem que ser desacoplado. Não tem motivo nenhum para não implementar uma interface. Em 99,9% das vezes, não vai fazer diferença para você ter uma interface ou não. Em termos práticos, né? Eu acabei de falar aí que faz bastante diferença. Mas assim, na prática, se eu tenho uma classe hoje no meu sistema que não tem interface, colocar uma interface nela não muda nada. Não muda nada. Então você não pode usar a desculpa de que, mas aí é ruim pôr uma interface. Não, não é ruim, não faz diferença. Como não fez aqui, ó. Se eu comentar ou se eu descomentar, o código continua buildando. Não muda nada para você. E aí, assim, se é uma coisa que você muda, não afeta o seu sistema diretamente, e ainda te traz benefícios, por que você não vai usar? Não tem desculpa para não usar. A única desculpa que tem é que você está com preguiça, ou que você não quer entender como as coisas funcionam. Então para com esse negócio de, não, mas aqui é ruim, porque não tem interface, porque não dá para testar, porque não dá para criar mock. Sempre dá. Sempre dá. Mas aí, eu vou ter que alterar 300 lugares aqui, porque eu vou trocar aqui para colocar uma interface, e aí eu vou ter que vir nas classes que usam essa implementação aqui, ó, e eu vou ter que fazer uma troca aqui, ó. E aí impacta, porque vai quebrar. Mas você não precisa alterar o sistema todo de uma vez só. Você pode migrar para a sua interface aos poucos. Você pode criar todos os métodos na interface e alterar só onde você vai testar. Deixa o teste das outras partes para as outras pessoas do seu time. Ou para quando você mesma for mexer nesse código. Não tem problema. O que você não pode fazer é ficar dando desculpa para não melhorar o seu código. Essa é uma coisa que eu vejo que não faz sentido. Eu escuto muito isso. Mas não dá para alterar, mas é ruim de alterar porque não tem interface. Então cria interface. Não faz diferença para você. Não vai te matar, não vai quebrar seu sistema. Só traz vantagem. Então, não tem motivo. Precisa de interface? Precisa. Para de mocar as suas classes concretas e começa a criar interface para elas. Esse acoplamento aqui é terrivelmente ruim de ter. Principalmente quando ele vem aqui no construtor. Tem outros problemas aqui que você vai ter que lidar com essa implementação. Até inclusive na hora de criar o cara lá na injeção de dependência no container do .NET. Então não vale a pena. Não está fazendo diferença nenhuma para você injetar uma classe concreta ou não injetar ela, dar um new aqui na classe. É a mesma coisa. Na prática é a mesma coisa. Você não está tirando acoplamento. Você só está mudando ele de lugar.
E aí você está se enganando. Você não está sabendo usar o recurso e está fazendo um negócio errado ainda. Por último, eu queria deixar bem claro esse último conceito que eu citei. Dependa sempre de comportamentos e não de implementações. Não deixe o seu código depender de uma implementação concreta, a menos que seja estritamente necessário, ou que talvez faça sentido para o seu negócio. Mas, de novo, 99,9% das vezes não é isso que você precisa. Você só precisa consumir comportamentos. E para consumir comportamentos, obter, excluir, consultar, listar, para tudo isso, validar, né? Você só precisa de uma interface. Você não precisa de implementações concretas. É claro que para o seu runtime você precisa. Mas dentro do seu código, mantenha suas dependências desacopladas. Não crie dependências à toa. Não force acoplamentos à toa. Você precisa entender esse conceito, isso é muito importante. Para facilitar, vou deixar um exemplo aqui para você pensar e olhar o seu código hoje, o código que você está mexendo hoje. Será que você precisa de um iPhone? Ou será que você precisa de um celular qualquer? Quando a gente vai comprar um celular, geralmente a gente tem ali algumas necessidades que a gente está procurando. Às vezes eu quero uma tela legal, às vezes eu quero um processador legal, às vezes eu quero um som legal, sei lá, recursos legais. Eu quero uma lista de coisas. Na hora de fazer a compra, o iPhone ele te oferece tudo isso. Só que o iPhone custa o olho da cara. E aí quando você vai bater um celular muito bom, que custa lá, sei lá, 4 mil reais, você vai comprar um iPhone de 8 mil, o que você precisa? Nesse momento, quando pesa no seu bolso aqui, você vai pensar duas vezes. Você vai parar para refletir e falar, pô, mas será que eu preciso de um iPhone? Ou será que eu só preciso daquilo que o smartphone me oferece? E esse aqui, que é metade do preço do iPhone, já me oferece tudo. Trabalhar com injeção de dependência é a mesma coisa. Você não precisa daquela classe especificamente. Você só precisa daquilo que ela te oferece. Então lembra disso, você não precisa de um iPhone. Não é que você não precisa. Se você quer um iPhone e você consegue pagar por ele, cara, é muito louco, é muito legal mesmo. Não estou falando para você não comprar, não é isso. Nem para você ser hater da Apple aí. Até porque eu gosto bastante das coisas da Apple. Mas você não precisa exatamente de um iPhone, a menos que você queira muito ter um iPhone. Ou que você precise de um. Mas são necessidades específicas. Na maioria das vezes, o que você precisa é o comportamento. É aquilo que o smartphone te oferece. Sua classe é a mesma coisa. Você não precisa daquela classe específica. Você só precisa daquilo que ela te oferece. Pensa bem nisso. O teste de unidade, ele vai te agradecer muito. Porque quando você tira esse tipo de dependência, o teste de unidade fica fácil. Ele começa a ficar simples. E seu código também começa a ficar simples. Beleza? Então é possível sim mocar uma classe que não tem interface, mas eu não recomendo que você faça. Se for para ter o trabalho de criar um mock, ficar alterando o modificador lá, cria uma interface. É o mesmo trabalho. Te garanto que é o mesmo trabalho. E de quebra, você vai se tornar uma dev melhor. Você vai começar a se forçar a entender algumas coisas que você não estava entendendo. E para de focar o seu problema em cima do mock, em cima do teste de unidade. Na maioria das vezes não é esse o seu problema. O seu problema com o teste é com o seu conhecimento de base. Você não está sabendo fazer seu código da melhor forma. Você está aplicando conceitos da OP do jeito errado. E aí isso pesa no teste porque o teste te mostra que as coisas estão erradas. Isso é uma coisa muito importante de entender. Então, para de ficar se batendo, procurando recursos malucos de teste de unidade, de mock e de não sei o que, de XUnit, NUnit, MST. Para com isso. Não é esse o seu problema. Você não está testando porque você não está conseguindo montar seu código de um jeito melhor. E isso está dificultando porque o teste te mostra quando o código está ruim. É simples assim. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha te ajudado.
Espero que tenha tirado essa dúvida. Eu sei que muita gente tem essa dúvida. Eu já tive essa dúvida também no passado. E eu espero que a conclusão que eu te dei aí tenha te ajudado, que você agora pare de tentar mocar seus objetos com suas classes concretas lá e comece a usar a interface, que é bem melhor, deixa seu código bem mais bacana e bem mais simples de mexer depois. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixa um like aí. Se você gostou muito, deixa um comentário também, assina o canal, que aí ajuda a gente a divulgar mais essas informações, né? E o comentário sempre é bem-vindo, porque eu gosto de bater esse papo com vocês aí, gosto de conversar com o pessoal que curte o conteúdo que eu posto por aqui, beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.